Vai ter bastante coisa. Vamos começar aqui a nossa aula de número... Deixa eu ver aqui na apostila. Aula de número 11, né? Então, estamos chegando no finzinho do curso. Boa noite para quem ainda não falei. Boa noite a todos. Vocês estão acompanhando... eu sempre pergunto da aula gravada, porque eu escuto... A última gravação que eu fiz ficou legal. Ficou bacana. Boa noite, Fabiola. Ficou legal o áudio, a gravação, a iluminação. Então, a gente vai meio que melhorando aqui. E aí vocês vão me falando, tá bom? Hoje eu mandei um recadinho no grupo de vocês, do WhatsApp, falando o seguinte, que o curso está terminando e o certificado de vocês já está ficando pronto, hein? Até mandei uma foto do certificado, um certificado bonito, e esse certificado é de 40 horas. Poucos cursos têm uma carga horária dessa. E aí, deixa eu ver aqui, tem aqui da Marli, tem vários. Então, eu estou preparando, eu quero mandar pelo correio para vocês, tá bom? Porque vai assinado, né? Bonitinho, um papel legal, né? E aí vocês podem colocar num quadrinho ou guardar, né? Eu acho ruim mandar um curso, por mais que seja um curso online, né? Mandar um documento ruim, né? A apostila já ficou por parte de vocês aí imprimir, né? A apostila é material de estudo. Mas acho que o certificado tem que continuar sendo bonitinho assim, tá bom? Então, vocês vão receber. E quem não assistiu às outras aulas, está chegando aqui o Roberto, quem não assistiu às outras aulas, corre para assistir, porque o que eu vou fazer? Essas aulas elas ficam na nuvem e quando terminar o curso eu vou estar desabilitando, né? Porque o que acontece? Você pode pegar esse link, mandar para um amigo, tá? As pessoas assistem, né? Só que aí eu desabilito, entendeu? Aí não vai ter mais acesso ao link, tá bom? Então ele é durante todo o período do curso, lógico. Professor, pô, falta assistir mais umas 2 aulas aí, dá mais um chorinho, né? A gente dá, é só conversar comigo que eu libero, tá bom? Mas é para outras pessoas não ficar usando o link sem pagar, né? Porque às vezes tem gente que usa sem pagar, etc. Tá bom? Então, assistam quem perdeu algumas aulas. E aí eu estou observando muitas pessoas que participam, né? Das aulas ao vivo e muitas pessoas que às vezes chegam um pouquinho atrasadas, às vezes não conseguem por causa da rotina, né? Mas não deixem de assistir as aulas gravadas. Depois eu vou entrevistar algumas pessoas pessoalmente aqui, para sentir se assistiu às aulas que perdeu, etc, etc. Porque a gente acaba certificando, né? Então, eu estou dando um certificado com o nosso nome aqui, o nosso escritório, e a ideia é fazer esse curso ficar um curso bom, um curso forte, né? Então, amanhã, a próxima turma, e assim vai crescendo. Bom, não vou mais encher o saco de vocês com esses assuntos chatos, vamos direto para a aula, mas eu tenho que passar esses recadinhos aqui, tá bom? Lembrando que... tem mais um recado, pera lá. Vocês sabiam que tem uma prova, né? O curso, né? Sabia? Então, onde está... A Rose já coçou a cabeça. Essa prova está no final da apostila. Na última folha da apostila, eu fiz umas perguntinhas lá, e lá tem um gabarito também. Mas aí, eu aconselho que vocês façam a prova, é de múltipla escolha, é para vocês se testarem. E aí depois eu vou querer saber de vocês como é que foi essa prova. Se vocês foram bem, se vocês não foram bem. Assim, gente, não reprova de ano, né? Mas é uma forma de vocês se avaliarem. Se vocês... E eu preciso desse feedback para poder saber onde a gente pode melhorar no curso, entendeu? Onde eu tenho que fazer uma aula com uma explicação mais fácil, melhor. Então, eu me preocupo muito com o aprendizado do aluno, tá bom? Então, não deixem de fazer a prova. Professor, até quando eu tenho que fazer a prova? Até o dia da entrega do certificado, tá? Marli está chegando aqui. Então, até o dia 19, vocês têm que fazer a prova. E aí, vocês só vão me mandar uma mensagem no grupo, ou se quiser mandar no privado, falando como é que foi a nota de vocês na prova, tá bom? E é isso, estamos chegando na reta final. Lembrando que no dia 19 eu vou falar com o doutor Domingos, que é do trabalhista, o doutor Fábio, que é do criminal. O engenheiro Cláudio, eu estou vendo aqui se ele me confirma logo a data, vou ver se amanhã não passa, tá bom? Para vocês fazerem a aula com ele. E é isso, então, mais essa, depois a gente vai falar hoje dos assuntos da área trabalhista. A próxima aula é praticamente a nossa penúltima aula. Eu vou falar da parte de impostos, vou falar um pouquinho da manutenção predial, né, algumas dicas. E a última aula, que é a entrega dos certificados, é isso. Eu vou trazer os convidados e a gente vai sanar algumas dúvidas. Então, é um evento, né, praticamente. A gente pode corrigir a prova, se vocês quiserem. Professor, vamos bater a prova? Vamos? A gente tira aquela última dúvida, né?
Legal? Aí a gente faz uma festa aqui pela internet, né? Quem é que vai trazer o bolo? Faz um bolo virtual, estoura um champanhe, né? E aí eu mando o certificado para os alunos aí, vou mandar pelo correio, então vai ser depois do dia 19, vocês vão receber, vou mandar certinho. E é isso, gente, tá bom? E depois eu quero que vocês também avaliem o curso, tá? Eu vou depois eu vou colocar nas plataformas, vou começar a divulgar a próxima turma em agosto. Teve, eu acho que 2 alunos que começaram, mas eles não conseguiram, né? Então eles vão ficar para a turma de agosto. Eu até excluí um do grupo, não sei se vocês viram, que ele nunca participou. E aí eu falei para ele, aproveita, começa do zero, né? Na próxima turma, que fica legal. Certo? Então chega de conversa, vamos direto ao ponto. Tá ok meu áudio aí? Tá bem? Legal, legal. Gente, assim, essa aula é uma aula em que a gente vai falar só dos aspectos. Professor, consegue melhorar um pouco o áudio aí? Tá um pouco ruim para mim. Tá Boa baixo? noite. Tá baixo? Tá baixo. E Já agora? aumentei aqui e continua baixo. E agora? Dá uma olhada. Ficou melhor agora? Aumentei. E agora? Tá bom Opa, assim? Ficou bom, pode né? falar. Tá. Então, beleza. Tô colocando aqui o microfone mais perto, então acho que assim fica bom. E é isso aí, vai me avisando, tá? Não tá ouvindo, deu algum chiado, vocês me avisam, legal? Bom, como eu tava falando, essa aula trabalhista, eu não sou advogado da área trabalhista, eu sou advogado da área civil, né? Então, o que acontece? Eu montei essa aula com os principais aspectos da área trabalhista. Então, se houver aqui alguma dúvida que eu não consiga responder, o que vai acontecer? A gente vai ter aula com o advogado trabalhista no dia 19, então a gente pode, por exemplo, deixar para perguntar com ele, com o doutor Domingos. Só, doutor Domingos, teve uma pergunta lá que eu fiz na aula com o doutor Calé, e era essa. Aí a gente vê o olhar do doutor Domingos, tá? Sobre o assunto. Lembrando que ele sempre vai falar de uma forma genérica, né? E às vezes vocês têm um caso particular do condomínio de vocês, né? O que acontece? Se é uma coisa que eu consigo responder aqui de bate-pronto, para todo mundo, né? No tempo que a gente responde. Se é uma coisa que demanda um estudo maior, eu peço para falar comigo no WhatsApp ou no dia seguinte no escritório. Eu acho que foi a Rose, né? Ontem a gente falou, né, Rose? Ela tinha um assunto do condomínio dela, que ela me chamou no privado. Vocês têm toda a liberdade de me chamar no privado. Se quiser chamar no grupo, chama. Se quiser no privado, vai no privado. E aí a gente acabou discutindo. Às vezes, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma proposta de trabalho para vocês. Porque às vezes não é uma dúvida papum, né? Às vezes eu tenho que analisar um contrato, vou ter que fazer uma notificação, vou ter que entrar com uma ação. Então aí eu vou falar, olha, nesse caso eu vou te cobrar um valor X para fazer esse serviço, tá bom? Mas não deixem de me consultar, não deixem. Vai acabar o curso, doutor Alexandre, acabou o curso, eu posso continuar te consultando? Assim, vocês podem sim, no grupo, mandar mensagem, a gente vai interagindo. Mas se houver uma situação de serviço, eu vou propor um trabalho para vocês. Sei lá, doutor Alexandre, analisa minha convenção aí inteirinha aí e me responde. Eu falo, esse trabalho a gente cobra. Esse serviço eu fiz com a Rose, né, Rose? A gente está no. Vou fazer com o Roberto o estatuto lá da associação dele. E então tem alguns trabalhos que aí a gente faz uma proposta, né? Se vocês estiverem de acordo, mas não deixe de me ligar, não deixe de mandar mensagem depois do curso. Eu não vou encerrar o grupo, tá bom? Quem quiser sair, sai, quem quiser ficar, fica. E a ideia é essa: cada turma que eu vou abrindo um grupo novo, legal? Para a gente ir compartilhando algumas coisas. De repente eu vi uma matéria que saiu publicado, uma nova lei, às vezes eu mando para vocês mandam, e assim vai indo. Fechou? Combinado? Então é isso. Então, como eu estava falando da parte trabalhista, eu vou seguir aqui o roteirinho que está na apostila. Se tiver dúvida, gente, hoje é uma aula um pouquinho maçante, né? Como a gente fala, porque é uma aula de alguns assuntos técnicos, né? Na parte trabalhista. Mas vamos interromper naquele formato, fazer aquelas perguntas e a gente vai avançando. Mas hoje eu vou dar Vocês vão perceber que eu vou ler mais a aula de hoje. Tá bom? Então vamos junto. Prestem atenção, tomem uma aguinha, despertem aí, se vocês estão cansados, dá um pulo. Quero ninguém dormindo não, hein? Então vamos embora. Gente, vocês estão vendo o slide aqui direitinho? Legal, tá grande, tá? Vou aumentar mais um pouquinho, pronto. Bom, o que eu começo falando aqui, né? A gente começa no slide aqui falando o síndico é quem contrata e demite funcionários, né? Que prestam serviços no condomínio. O que acontece? A gente já falou isso nas outras aulas, né? Alexandre, mas aqui é mão de obra terceirizada, né? Não sou eu que assino a carteira de trabalho do faxineiro, do porteiro, do zelador.
Mas não importa, esses funcionários, eles, embora eles sejam empregados de outra empresa terceirizada, eles prestam serviço aonde? No seu condomínio. Então, na Justiça do Trabalho, existe uma situação em que existe subordinação, né? Então, existem alguns requisitos que configuram o vínculo de emprego, como a gente fala, né? Aqui não é uma aula de direito, né? Aqui não é um curso voltado para alunos de direito, para advogados, nada disso. Mas a gente fala de forma bem simples, né? De forma bem tranquila. Então, assim, ó, a lei fala o quê? Se tem subordinação, né? O patrão manda e o funcionário obedece, ó, faz tal coisa, abre o portão, limpa ali e tal. Se o serviço é não eventual, ou seja, sabe aquela diarista que vai uma vez por semana na sua casa fazer uma faxina? Aquilo lá não é um serviço todos os dias, né? Então, o porteiro está aí todos os dias, o zelador está aí todos os dias. Então, olha aqui, ó, subordinação, então existe ordens, não é eventual, ou seja, ele está aí frequentemente. Ele que exerce a profissão, então é o próprio porteiro que trabalha aí, ele não manda o amigo, sabe assim? Ele fala, hoje eu fiquei doente, eu vou mandar meu irmão. Pode? Ele é gêmeo, inclusive vocês não vão nem perceber que ele é gêmeo, sabe? Ele vai trabalhar aí. Eu fiquei doente, preciso resolver uns assuntos, eu vou mandar meu irmão no meu lugar. Não pode. Na Justiça do Trabalho, é pessoalmente, eu estou contratando aquela pessoa. Então, é ele que tem que prestar serviço, não é outra pessoa. Lógico, em caso de empresa terceirizada, não tem esse caráter, porque eles acabam alocando os funcionários, tá bom? E a onerosidade. O que é a onerosidade? Você tem que pagar um salário, né? Se você não paga um salário, é trabalho escravo, né? A pessoa trabalha de graça. Então, os requisitos para configurar uma relação trabalhista, uma relação de emprego, o vínculo, né, como a gente fala, é a subordinação, a não eventualidade, a pessoalidade e a onerosidade, tá bom? Alexandre, por que eu preciso saber disso, né? Porque, às vezes, vocês contratam pessoas para trabalhar no condomínio de vocês que vocês nem sabem que estão contratando. Alexandre, então, mesmo sem eu assinar carteira, eu posso estar contratando alguém verbalmente? Pode. É o que a Justiça do Trabalho fala. Então, o vínculo é reconhecido mesmo sem carteira assinada. Às vezes, você tem lá um funcionário que você tem todos esses requisitos, né? Você dá ordens, ele faz, sei lá, um jardineiro. Vamos lá, você chama uma pessoa que cuida do seu jardim todos os dias. O jardineiro chega lá, sei lá, 4 vezes por semana, 3 vezes por semana ele vai lá dar uma olhadinha no jardim, né? Aí ele vai, você paga ele diretamente, ele não tem CNPJ, você paga para ele. Você fala, ó, corta aquela grama ali, faz ele chega lá e faz o que ele quer? Não. Ele tem um superior hierárquico, ele toma as decisões, ele fala, não, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. É diferente quando você contrata um serralheiro, né? Ó, eu quero um portão assim. Ele vai lá e faz o portão assim. Mas ele, como ele vai fazer o portão, é do jeito dele. Você não vai ensinar o cara a soldar, né? Agora, quando você começa a dar ordem para o jardineiro, ó, vai lá e faz aquilo, pode configurar um vínculo, entendeu? O juiz do trabalho pode entender que, na verdade, ele é seu empregado. Ele manda alguém no lugar dele substituir ele? Não, é sempre ele, você paga. Não é tão frequente, né? Tem uma frequência maior. Tem algumas dúvidas na Justiça do Trabalho que às vezes o pessoal fala, até quantas vezes configura relação de emprego? 2 vezes por semana, 1 vez, 3 vezes? Acontece muito com a diarista, né? Então, isso é uma pergunta que vocês vão deixar para o doutor Domingos responder, tá bom? Eu acho que é interpretativa. Tem juiz que interpreta aqui 2 vezes, 3, eu acho que é uma interpretação, tá bom? Mas, basicamente, o que eu quero passar para vocês é que você contrata, às vezes, uma pessoa e você nem tem carteira assinada. E amanhã essa pessoa entra com a ação na justiça e fala, ó, eu era empregado do condomínio, aí tem que reconhecer todos os direitos, tem que assinar carteira, pagar multas, aí fica mais caro. Então, eu falo isso porque eu já tive casos de síndicos que demandavam, sabe? Pegavam uma pessoa para fazer faxina, às vezes contratavam um condômino, faziam um combinado com um condômino. Tomem cuidado, porque dependendo da situação, pode configurar relação de emprego. E se configurar um vínculo empregatício, você é obrigado a registrar a carteira, pagar fundo de garantia, pagar 13º, dar férias, pagar todos os direitos que tem na CLT. O empregado, a gente vai passar por todos eles aqui, de forma bem rápida, tá? Não é um curso de direito do trabalho, a gente não vai fazer conta hoje, tá? É só noções, tá bom? A gente não tem condições de fazer, teria que fazer um outro curso só para discutir a parte trabalhista. A parte tributária eu também vou fazer na próxima aula, vou passar basicamente por cima,
mas eu vou falar de tudo um pouco, tá? Para vocês terem algumas noções, tá bom? Poder se virar, tá bom? Então é isso. Então, eu volto aqui o slide falando que a legislação, vocês já sabem disso, às vezes eu estou falando aqui, eu já sei, né? Então, tem gente que não sabe. Então, é a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, né? Quando você registra... outra coisa, só uma ressalva. Quando eu elaborei esses slides e quando eu elaborei a apostila de vocês, nessa parte trabalhista, eu utilizei muito o livro do meu outro colega do Direito do Trabalho, né, que ajuda a gente aqui. E ele me falou que, na época, ele atualizou de acordo com as reformas trabalhistas que tiveram aí recentemente, tá bom? Mas, assim, gente, existem normas que às vezes se desatualizam. Então, se por um acaso eu comentar alguma coisa aqui, depois eu vou bater com o doutor Domingos certinho, que não está exigindo mais, eu peço desculpas e a gente faz uma retificação depois, tá bom? Então, se vocês até acharem alguma coisa aí, Alexandre, isso ainda está valendo, a gente faz uma anotação, procura a informação. Por quê? Pode desatualizar, né? Desatualiza bastante. Eu acho que a gente teve uma aula que a gente estava falando do Código Civil, que teve uma lei agora em 2022, então acabou aumentando, vindo a Assembleia Virtual, vocês lembram dessa aula? Que eu falei, gente, a apostila já está desatualizada, eu vou ter que colocar, foi agora, em março que entrou a lei, né, em vigor. Então, tem coisas que acontecem durante o curso, a gente vai se atualizando, vai buscando informação, tá bom? Então, não se assustem, se vocês se assustarem, vocês perguntam, que a gente faz aqui o registro da dúvida, e já na próxima aula, do dia 19, a gente já tira a dúvida, tá bom? Já atualiza, ok? Então, vamos lá. O que dizia aqui no slide? Que no 7º dia do mês, você faz o quê? Até o 7º dia do mês, subsequente, então, quando você contrata uma pessoa, quando você desliga, manda embora um funcionário, você tem que fazer o quê? Você tem que informar o CAGED, que é um Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Esse CAGED teve uma briga danada na época que colocaram, mas as administradoras começaram a entender e foi uma luta para fazer esse cadastro. Mas eu acredito que hoje já está rodando legal, tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, pode falar, viu? Falar, doutora, aqui no escritório acontece assim, assim, assado, fica à vontade. Então, você tem que informar para o governo, e agora é tudo interligado, né, João? Hoje em dia, você não é mais aquele papelzinho, você tem que entrar no site, você tem que cadastrar, informar, porque o fisco, o que está acontecendo hoje? Está cruzando, né? Então, cruza Previdência com Receita Federal e uma série de outras informações aí, bancárias, tá? Pode falar, João, por favor. Então, sobre o CAGED, hoje tem o chamado certificado digital, que é atrelado ao e-social. Então, tudo que a gente faz, a gente manda pelo e-social hoje. Ainda tem alguns probleminhas, né? Mas está caminhando para tentar reduzir, desburocratizar, né? Que é tão complicado para toda essa documentação e reunir só em um. Mas eu tô achando assim que tá indo. Deu muita dor de cabeça no começo, mas agora tá melhorando. E é importante isso aí, tem que mandar sim, né? Porque senão lá na frente, no ano seguinte, você pode ter sérios problemas, né? O Ministério do Trabalho cai em cima de você. Perfeito. O teu áudio, João, quando você fala, ele está batendo um pouco, não sei se está alto o seu microfone. Eu acabo abaixando o meu aqui, mas eu não sei, se você não conseguir arrumar, ele está um pouco alto, eu acho. Mas eu reduzo aqui, ó, toda hora eu dou uma reduzida, tranquilo. Mas obrigado. Melhorou? Oi, acho que vai. Melhorou? Ainda tá bem alto. Só para achar um pouquinho. Ó, obrigado aí pela contribuição. Então, vocês viram, né? O e-social, né? O famoso e-social. Então, o que o governo quer hoje é isso, que vocês... e a comunicação é online, é direta, né? Então, antigamente, eu tinha aí o ministério, tinha que levar lá no sindicato, tinha uma série de coisas, agora é mais rápido. Então, fiquem espertos com isso. Quem faz esse trabalho, geralmente, é um contador ou uma administradora, tá bom? Então, se você é síndico de condomínio, Alexandre, eu não sabia, tal... E agora eu estou lascado, vou receber uma multa. Calma. Procura um contador, procura uma administradora de condomínios ou até um advogado da área trabalhista que ele vai te auxiliar a fazer esses trâmites aí burocráticos, mas que se o condomínio não fizer, vai ter problemas com o fisco e com a justiça, tá bom? Então,
tentem verificar essa informação com calma, sem desespero, tá? Ai, meu Deus do céu, não, calma, vamos devagar, tá bom? Para se saber se o funcionário está recebendo seguro-desemprego, basta consultar o PIS, né, que é o Programa de Integração Social, devendo o próprio condomínio providenciar o cadastramento do funcionário no programa. Tem muita gente que não tem o cadastro no PIS, né, o funcionário. Então, o condomínio tem que cadastrar o cidadão lá no PIS, para ele receber ali o seguro-desemprego dele, tá bom? Vocês vão se deparar muito com isso. Às vezes teve um funcionário de um condomínio que era o primeiro emprego dele, sabe? Às vezes são pessoas jovens, né? Então, às vezes vocês têm que pegar na mão, né, do funcionário e fazer tudo, né? Fazer todo o procedimento, tá bom? Vou passando aqui devagarzinho os slides, qualquer dúvida eu volto, tá bom? Sem problemas. João, você tinha me perguntado na outra aula sobre a contribuição sindical. Eu vou ler aqui rapidamente. E assim, ainda tem uma polêmicazinha. Quando eu fiz o slide, teve um advogado trabalhista que achou melhor eu deixar, mas vamos lá, ó. Com a reforma trabalhista, a contribuição sindical, o que é a contribuição sindical? Ela é um valor que corresponde a um dia de trabalho do funcionário, tá bom? Ela deixou de ser obrigatória, compulsória, e passou a ser facultativa, podendo o empregado pagar ou não. Então, assim, aquele um dia que desconta, é o que ele diz se pode ou não pode, tá bom? Se ele falar que não quer, não quer. Aí tem uma outra contribuição, que é a confederativa. O que é essa contribuição confederativa? É afixada nas Assembleias Gerais do sindicato, tá? E também depende de anuência do empregado para o desconto. Então, essas duas aqui dependem da anuência do empregado, tá bom? E tem a contribuição assistencial. Essa daqui é uma prerrogativa do sindicato e o empregado não pode se opor ao seu desconto. Por que foi dito isso na apostila? Porque eu consultei na época um advogado de um sindicato e ele falou que não, que a contribuição assistencial também tem que ser paga porque ele trabalha no sindicato, ok? Mas assim, gente, se vocês... Esse daqui é uma perguntinha que a gente pode deixar também para o doutor Domingos, né? O que ele acha? Porque vocês também vão ver posicionamentos diferentes. Quer dizer, você liga lá no sindicato dos trabalhadores para perguntar se tem que recolher a contribuição. Óbvio que eles vão dizer que tem, né? Se você ligar no sindicato do outro, lá do patronal, para falar se tem que pagar dele, óbvio que ele vai dizer que tem, né? Então, mas eu acredito que não, tá? Mas aqui tem um precedente, né? Na época que a gente fez slide, mas enfim, hoje é optativo, tá? Mas teve condomínio que pagava. Eu lembro que quando eu trabalhava lá no sindicato, eu não era da área trabalhista, tá? Mas eu me recordo que teve uma situação lá de outro sindicato lá que quis pegar os condomínios, né? Deu uma confusão, foi parar na justiça, enfim. E aí os condomínios ficavam na dúvida, eu pago desse sindicato ou pago do outro, né? Não vou falar o nome dos sindicatos aqui, mas deu uma confusão lá e, enfim, a justiça sempre vai estar decidindo aí os assuntos, tá bom? E eu lembro que teve a orientação dos dois lados. Um mandava pagar, o outro mandava pagar o dele. Ixi, uma confusão. Vocês sabem que depois da reforma, né, parou, né, essa questão sindical, virou uma pipoca, né? Um monte de sindicato começou a abrir, né? Tudo sindicato fundo de quintal. Lógico que eu não estou falando do sindicato da onde eu trabalhei, né? Que é o sindicato de 70 anos, né? Na área da habitação. Então, mas começou a pipocar um monte de sindicato, sabe? Para arrecadar, e a gente notou isso, entendeu? Mas, paciência, a justiça aí teve uma situação aí que a justiça acabou arrumando, né, essa questão da compulsoriedade, né? Eu acho que o sindicato, agora é uma opinião minha, tá? Eu já trabalhei em sindicato patronal, né? Eu acho que o sindicato ele tem que fazer valer a contribuição, a minha opinião. Ele tem que dar curso, ele tem que treinar, ele tem que fazer eventos, ele tem que dar um subsídio no sentido de uma colônia de férias, médico, dar assistência para o funcionário, o desamparo ao funcionário. E eu percebo que tem sindicato que é sindicato picareta, que é sindicato que só quer arrecadar dinheiro. E eu não estou falando nomes aqui, tá? Brasil inteiro. Então, eu acho que teve muito problema sobre isso, muita gente abrindo sindicato, o Ministério do Trabalho aí, e deu esse boom, né? Então, quem realmente é um sindicato de verdade, que participa e que faz jus à sua contribuição, isso é sindicato, que representa o seu sindicalizado ali. Agora, quem diz que representa e só quer pôr dinheiro no bolso, para mim não é sindicato, não. Veja, não estou falando nomes, não estou apontando para nenhum sindicato, essa aula é gravada, mas essa é a opinião do professor. Goste ou não, é a opinião do professor, tá bom?
Fala lá, João, desculpa aí o desabafo, porque eu vi muito isso quando eu trabalhei lá, e essa confusão, né? Que é absurdo. Eu concordo contigo, né, com relação a isso. Obviamente, também, a gente não pode falar o nome de sindicatos, mas o sindicato anterior, do qual, né, o condomínio aqui contribuía, nós éramos muito mais, nós éramos respondidos, né, atendidos com relação a esse novo sindicato, que até hoje não consegui absolutamente nada. Então, eu me revolto porque a gente precisa, né? O condomínio também precisa. Então, a gente quer tirar algumas dúvidas, não tem como, entendeu? Ser respondido. Eu não fui respondido uma vez até hoje, entendeu? Enquanto no antigo, eu tinha resposta, me transferiam para outro departamento e eu conseguia. Embora que não fosse me respondesse tudo, mas pelo menos eles me davam um caminho para seguir, né? E eu gostava bastante. Mas infelizmente mudou, sabe? Péssimo, entendeu? Eu acho que eu trabalhava nesse departamento aí desse que te atendia, e a gente, na época, eles criaram uma taxa lá de, assim, como se fosse se associava, porque você pode se associar espontaneamente, né? A qualquer, dependendo da sua atividade, eu lembro que tinha até escritório de advocacia que às vezes se associava, podia, né? Apesar da advocacia não ter nada a ver com o ramo do... Não é que não tinha nada a ver, é quando ela presta, né, assessoria e tal. Então, eles começaram a ir para esse lado. Eles vamos cobrar uma taxa, quem quiser paga e vai ter esses serviços aqui, certificado digital, vai ter... Eu respondia muita consulta lá no sindicato. E eu percebi isso, a gente tinha prazo para responder tudo, e os outros lá que só entrou para arrecadar dinheiro. Então, sabe o que é? A justiça tem dado umas decisões muito, muito estranhas, né? E a gente acha, às vezes, que são decisões políticas, né? Porque não faz o menor sentido. Então, polêmicas à parte, houve esse problema, e eu ainda continuo achando que esse sindicato que eu trabalhei é o que representa a categoria. Esse é um sentimento meu, e não é à toa que ele está aí há 70 anos, mais de 70 anos, e o outro começou aí, dizem que começou numa cidade interior, que, enfim... Mas, enfim, tem lá um jurídico, tem gente, mas eu acho que eles não dão esse apoio, né? E, assim, envolve muito dinheiro, viu, gente? Não pensem em vocês que é pouco dinheiro, né? Então a briga é acirrada entre eles. Hoje eu não trabalho mais no sindicato, trabalho por conta própria, então eu posso falar também. E o importante é a representação, tá bom? É isso, gente. Então consultem lá, né? Vamos ver essa questão aqui da assistencial, que ficou um pouco parada, mas a gente resolve na próxima. Vínculo de emprego no contrato de trabalho, já falei que se dá com a carteira de trabalho, né? O registro na carteira de trabalho. E quando você registra, deve ser realizado o registro e as anotações necessárias do funcionário em livro próprio ou ficha. Então, você registra um livro de funcionários, aquele livro que você coloca foto, lembra? Devolvendo a carteira em 48 horas. Não pode reter carteira do funcionário, tem que fazer as anotações e devolver, tá bom? Porém, as situações de reconhecimento do vínculo, já falei. A contratação, bom, todo contrato de trabalho, né, você pode, só concluir aqui, todo contrato de trabalho, você pode fazer por um prazo determinado e com um período de experiência, né? O qual não poderá ser superior a 90 dias, podendo prorrogar, né, uma única vez, 30 a 60. Só vou confirmar com relação à reforma trabalhista se houve mais alguma alteração aqui, mas eu acredito que não. Passando para o contrato por prazo indeterminado. Moral da história, funciona assim. Você contrata uma pessoa por um prazo determinado e você até pode fazer uma prorrogação, né? Que não pode exceder 90 dias. Então, sei lá, você contratou o cidadão por 30 dias, que é aquele período de experiência, né? E aí você renova por mais 60, já deu 90. Então, você não pode ficar prorrogando, né? o registro do cidadão, né? Então, o registro não, a contratação, perdão. Então, o prazo, se passado esse prazo, ele tiver prorrogado esse prazo, o contrato já se torna por prazo indeterminado. Então, ele está trabalhando, mas por prazo indeterminado. O dia que você quiser rescindir, você vai rescindir o contrato dele. Então, o contrato está vigente até o dia que você vai rescindir. É isso que diz a legislação, tá bom? Até aqui tudo bem, eu acho que são coisas tão simples, né? Então, não é são um bicho de sete cabeças. Muita gente que está assistindo essa aula, às vezes é empresário, né? Gente que já teve funcionário, fala, doutor, já sei como é que faz, né? Não é tão difícil, tá bom? Eu vou avançando. Tendo dúvidas, eu paro.
Com relação ao trabalho temporário, o síndico poderá contratar empregados temporários para mão de obra, substituição de mão de obra permanente, tá? Mas para cobrir períodos, por exemplo, férias, né? Por que você vai contratar um empregado temporário? Para cobrir um funcionário que está saindo de férias, ou um funcionário que está saindo por motivo de doença, né? Ficou hospitalizado lá 6 meses. Tem funcionário que fica mais de ano, né? Eu estava falando ontem, teve uma funcionária que teve um derrame e ficou hospitalizada aí 1 ano. Então, o síndico tem que contratar alguém, né, pô? Não tem como. No começo foi um funcionário temporário, mas depois precisou contratar um funcionário definitivo. Mas, doutor, e o que eu faço com a pessoa que ficou hospitalizada? Ué, você espera ela melhorar. O dia que ela melhorar a saúde e o médico do trabalho atestar que ela pode voltar a trabalhar, aí você tem que voltar ela para o posto, né? Mas aí você tem que resolver, né? Já vai ter uma pessoa lá, geralmente tem um período de estabilidade, né? Não pode mandar a pessoa embora. Então, assim, dá uns probleminhas assim. Mas é uns problemas que são resolvidos, né? Com o advogado trabalhista. Vocês vão poder resolver certinho, tá bom? Porque eu lembro dessa senhora que ela entrou na caixa, né? Como a gente fala, depois de um dado período, ela entra na caixa. E aí ela recebeu o salário lá, aquele valor que ela não gostava, não fazia hora extra e tal. E o médico não liberava ela, ela queria voltar a trabalhar no condomínio, a gente não deixou, falou, ó, só com atestado, com encaminhamento, aí a gente pode. Eu lembro que o olerite dela vinha zerado, né? Vinha zerado por conta do que ela recebia pelo INSS, entendeu? E dava uma dó dela, sabe? Ela até morreu, depois ela acabou morrendo. Mas o meu síndico falava, poxa, eu não posso fazer nada, é a lei, né? Se eu contrato a senhora não está apta a retornar e acontece alguma coisa, o condomínio pode ser processado, pode pagar multas, né? Então, às vezes, vocês vão ficar com o coração na mão, né? Alguma situação. Mas, gente, na parte trabalhista, tem que tomar cuidado, porque dá processo, dá problema, dá autuação, Ministério do Trabalho, entendeu? É os direitos, né? Às vezes o próprio trabalhador ele não quer os direitos dele, né? Quer vender férias, não quer sair de férias, quer ganhar dinheiro, quer fazer hora extra, né? Mas a gente tem que fazer com que a pessoa tenha um trabalho saudável, né? Ela não adquira uma doença, né? Enfim, são esses toques que eu dou para vocês, tá bom? Também poderá ser contratado um empregado temporário. Marilza, pode falar, Marilza. Boa noite. Boa noite, gente. Desculpa interromper o senhor. Eu tenho uma pergunta para fazer o seguinte: para contratar outro, para, no caso, que nem o senhor falou, para cobrir férias e tudo, o síndico pode fazer isso. Mas isso tem que passar por assembleia ou só ele mesmo decide? Eu tenho que falar com o conselho, alguma coisa assim? O síndico, boa pergunta. O síndico, ele é o patrão, né? É ele que contrata, ele que assina a carteira, né? Ele assina em nome do condomínio, obviamente. Mas é só ele que contrata e é só ele que demite. A pergunta seria assim: o síndico pode demitir um funcionário que não gostou? Sei lá, tem um porteiro que ele não. Sei lá, é insubordinado, ele não gosta. Ele pode demitir? Lógico que pode. Ou ele vai ficar trabalhando com um funcionário que não cumpre as ordens dele, né? Agora, ele pode contratar outro? Pode substituir? Pode. Ele não precisa fazer uma assembleia para mandar funcionário embora e contratar um outro. O que nós falamos é o seguinte: quando você vai demitir um funcionário, às vezes o funcionário tem tantos direitos, né, que ele se torna caro para o condomínio. Às vezes você tem que fazer um rateio lá para indenizar um funcionário, às vezes 100 mil reais para indenizar um funcionário, sabia? É dinheiro, gente. E às vezes o síndico não pode largar o dano-se. Eu vou mandar embora e depois a gente corre atrás dos rateios. Não é isso. Aí é quando a gente fala que recomenda-se que faça um rateio. Primeiro pegue o dinheiro, né? Veja se o condomínio não vai comprometer as finanças do condomínio para poder desligar esse funcionário, não sair demitindo assim. Mas a senhora vai ver, senhora Marilza, que vai ter casos em que o síndico vai ter que mandar o funcionário embora com justa causa. Sei lá, pega o funcionário roubando no condomínio, pega o funcionário usando drogas, vendendo coisas ilícitas, pega um funcionário agressivo que bate no morador, né? Então, nesses casos, o síndico não pode ficar esperando uma assembleia e já manda o cara embora com justa causa. A gente vai ver daqui a pouco os motivos para mandar com justa e sem justa causa, né? Um tem algumas indenizações, outro tem outras indenizações, tá? Mas o síndico tem essa autonomia, tá? Ele não precisa... vai consultar o conselho, é bom, mas se ele quiser, ele tem o poder de rescindir
Porque é cargo de... Os funcionários prestam serviço para o condomínio, mas é na gestão dele, né? Como vai ser a gestão do condomínio, aí é com o síndico. Ah, mas eu gostava do funcionário. Essa sua pergunta ela vai tão longe no curso, porque a gente vai falar dela o tempo todo aqui hoje. Mas eu gostava do zelador, nossa, eu amava ele abria a porta, fechava, mas ele assim, ele era insubordinado com o síndico, o síndico mandava ele fazer as coisas, ele chegava atrasado, então assim, como profissional perante o síndico, ele é um péssimo profissional, não cumpre as ordens do síndico, faz quando quer, só que perante o morador, ele dá aquela disfarçada, sabe, dá um de bom moço. É um caso clássico, o síndico tem que mandar embora sim, não está servindo, tá com vícios. Eu tive zelador que ia lá colocar o chuveiro na casa do morador. Não pode. Se o zelador for lá colocar o chuveiro, escorregar, cair, bater a cabeça, ele vai para o hospital. E aí ele vai ficar afastado. E aí isso é acidente de trabalho, porque foi dentro do condomínio. Se ele tropeçar na rua, problema dele. Detalhe. Se for o trajeto do condomínio, é acidente de trabalho também. Mas eu já tive caso, eu vou dar a palavra rapidinho, João. Eu tive caso de um zelador... não é zelador, porteiro, sei lá, que ele tomava uma, sabe assim, no meio do caminho. Ele ia para casa, ele gostava de parar no bar e tomar uma, duas, três, quatro. Aí ele saía todo torto, aí um dia ele bateu a cabeça, machucou e veio falar que era acidente de trabalho. E aí foi comprovado que não. Uma coisa é o trajeto, né? Ele torceu o pé, tá? Outra coisa é ele sair para bebedeira e depois ficar lá, ó. Então tem situações e situações. Fala, João. Professor, só voltando um pouco, que eu não sei se vai ser falado na apostila, sobre a questão do seguro dos funcionários, né? Que é bastante importante, porque se o funcionário vem a falecer, pelo sindicato, você tem que pagar o seguro desse funcionário, né? Aí, indenizá-lo, na verdade, né? Você tem que indenizá-lo. Então, é importante que se tenha, né, também a questão do seguro para os funcionários. Bacana, eu estou anotando aqui, porque essas dúvidas a gente vai tirar lá com o advogado trabalhista, estou anotando todas, tá bom? Eu vou, e se vocês quiserem também fazer algumas anotações aí para fazer as perguntas, tá bom? Pode anotar, é isso que a gente vai fazer. Vamos lá, João, vamos continuar aqui, obrigado. Sempre vai falando, vou anotando aqui, a gente vai avançando, tá bom? O que mais? Onde eu parei? Empregados temporários, já falei, também pode ser contratado empregado temporário. Eu estava falando de empregado temporário e por motivo de doença, férias, mas o que pode acontecer também? O que motiva a contratar um funcionário temporário, né? Uma demanda excedente de serviço. Sabe a Páscoa? As empresas de chocolate, na época da... Não vou fazer... Eu ia falar uma empresa aqui. Ela contrata mais funcionário na época da Páscoa, né? Porque é muito ovo de Páscoa e tal. Então, essa empresa, ela tem um trabalho excedente. Ela não vai contratar esse funcionário para trabalhar um ano inteiro. Ela precisa só naquele período. Então, o trabalho temporário se justifica por essa característica, tá? Uma demanda excedente de serviço. E olha, pensa a demanda excedente de serviço em condomínio. Pode ser um condomínio que está em obras, né? Já imaginou? Está tendo obra, tem que limpar muito, né? Porque a obra faz sujeira, né? Cai pó nos carros. Então, às vezes, a síndica e o síndico tem que contratar mais funcionários de limpeza. Então, eles contratam mais uns funcionários temporários da faxina, né? Para intensificar na faxina. Então, alguns exemplos. Portão, né? Às vezes, questão de segurança, né? Tá tendo um período de muito assalto na região, sei lá. Coisas excepcionais, tá bom? Inclusive, muitos síndicos... o que eu quero fazer uma crítica é o seguinte, muitos síndicos acabam contratando um funcionário temporário, mas, na realidade, o síndico tinha que contratar um funcionário efetivo, né? Definitivo no condomínio. Aí vai levando, sabe o que vai levando? Começa temporário, mas nunca efetivo o cidadão, nunca registra direitinho como definitivo, né? Então, toma cuidado, tá? Porque a justiça também pode interpretar que está tendo uma burla aqui na forma de contratação. Vocês percebem? Muita coisa é interpretativa, né? Se o juiz entender que ele não está exercendo um trabalho temporário, já passou daqueles períodos, né? Eu vou falar aqui, ó. A contratação costuma se dar por uma empresa de trabalho temporário, é feito um contrato entre a empresa e o condomínio, e se justifica pelo motivo temporário, aí tem o seu prazo de duração, tudo estipulado, podendo o condomínio, ao final do prazo temporário, contratar diretamente funcionário. Então, ele pode também contratar, gostou do funcionário, às vezes acaba efetivando,
E o prazo do contrato de trabalho temporário poderá ser de até 180 dias, né? É um trabalho temporário, né? Então, 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, não podendo exceder a 270 dias. Então, tem algumas regrinhas que você não pode ultrapassar, tá bom? Aqui é do trabalho temporário. Não confundam com o que eu falei agora há pouco, tá? Que é o contrato por prazo, contrato de experiência aqui, né? Contratação por prazo determinado e com período de experiência. A experiência é não superior a 90 dias, tá? Aqui eu estou falando de contrato de funcionário temporário. Ele vai trabalhar por um período e depois vai embora, tá bom? Legal? Vamos indo. Qualquer dúvida, vocês me param. Acho que tá ok, né? Estou passando de uma forma bem genérica, vocês estão percebendo os direitos, as obrigações. E aí a gente vai encaixando as perguntas aí, tá bom? Bom, vou falar aqui de funções, né? Gente, eu não coloquei aqui, mas tem na apostila. Eu acho que eu estou até com a convenção antiga, né, da categoria. Todo ano tem uma convenção atualizada, tá bom? Como é que vocês sabem onde está isso? No site dos sindicatos, né? De cada categoria. Tem o sindicato dos porteiros, dos zeladores, dos funcionários de condomínio, né, que trabalham em condomínio. Depois a gente passa aqui no grupo aqui para vocês, tá bom? O contato, né, do site. Vocês podem entrar em contato com o sindicato, tirar as dúvidas lá. E aí o que acontece? Essa convenção coletiva, o que é essa convenção coletiva, né? Eles se reúnem, né? E eles definem ali o patronal e os empregados, os dois sindicatos, eles definem as funções, né? Então, por exemplo, quando eu anexei essas funções, vamos pegar algumas aqui, ó. Gerente condominial. O que é o gerente condominial? Quais as funções que um gerente condominial exerce no seu condomínio, né? É um empregado que planeja as rotinas de trabalho e administração dos edifícios. Deve ter registro no CRA, Conselho, eu acho que o CRA é administração, né? Conselho, acho que tá dos administradores, se não me engano, do CRA, vou confirmar. É isso sim, é o CRA, Conselho Regional de Administradores. De administradores, obrigado. Obrigado. Ele treina funcionários, coordena equipes, avalia o desempenho de funcionários, a execução de serviços e relatórios de operação, de avaliação, lida com assuntos burocráticos, olha, cotações, orçamentos, né? Não possui controle de horário e pode admitir e demitir empregados, olha que legal. Um gerente parece meio que um síndico, né? O gerente condominial, né? Então, ele tem uma certa hierarquia, assim, que muito lembra o síndico, né? Que bacana. E o zelador? O zelador é o empregado que compete, salvo disposição em contrário no contrato. O que acontece? Tem algumas obrigações, o que o zelador vai fazer? A rotina dele, né? O serviço. Vocês podem colocar algumas coisas no contrato de trabalho dele. Uma coisa que eu aprendi é a seguinte: o que está no contrato de trabalho vale. Você não pode depois chegar para o cara e falar assim, eu quero que você faça tal coisa. Ele vai falar, não está no meu contrato de trabalho, porque o contrato é para isso, para dizer o que ele vai fazer, as funções dele. Essa convenção, ela dá umas coisas genéricas, né? Então, mais ou menos o serviço que ele faz. Vocês podem acrescentar algum serviço, desde que seja compatível com aquela função, né? Você vai pedir para o zelador advogar para o condomínio, vai entrar com a ação, não é da área dele, não é competência dele, né? Então acontece isso bastante, tá? Às vezes vocês acabam desvirtuando a função. Cuidado com isso. Zelador é zelador, porteiro é porteiro, segurança é segurança, cada um no seu quadrado, tá? O faxineiro. Então, vocês acabam desvirtuando, o faz tudo, né? Então, isso vai implicar em adicionais, tá? E às vezes até equiparação de salário, hein? Tomem cuidado, né? Então, tomem cuidado, cada um faz a sua função. Então, como eu estou lendo aqui a função do zelador, ter contato direto com a administração do edifício e agir como preposto do síndico. Ele é um preposto do síndico, né? Ou da administradora, né? Transmitir as ordens emanadas dos seus superiores hierárquicos, no caso o síndico e a administradora, e fiscalizar o seu cumprimento. Então, o zelador, ele fiscaliza, né? Ele chega lá para o funcionário da limpeza e fala, limpa direito, tá limpando, tá mal ali, passa uma vassoura ali, tá ruim, joga uma água. Ele também tem ordens, né, a transferir. Você sabia que o zelador pode também chamar a atenção do condômino, né, para cumprir a convenção e o regimento, né? Diga lá, Marli. Calé, deixa eu perguntar uma coisa. O zelador, a gente, né, como síndico, você pode, vamos supor, fazer uma situação onde você
ver funções que o zelador tem que fazer e você passa isso para ele. Isso pode ser feito sem que haja uma situação de vínculo, né? Porque às vezes você tem um zelador que é da empresa que você contratou, um terceirizado, não é funcionário do condomínio. Como que eu consigo identificar até que ponto que eu posso chegar junto ao zelador para não caracterizar esse vínculo junto ao condomínio? Você está falando no caso do zelador ser da empresa terceirizada, né? E tá, olha, sabe o que acontece? Quando eu pego o contrato de empresa terceirizada, de portaria, segurança, limpeza e zeladoria, eles têm uma cláusula que eles falam que esse zelador, ele é subordinado geralmente tem um superintendente, tem um responsável, um gerente que vai passar ali nos condomínios e vai quem ele é subordinado. Então, nesse caso, eles têm uma cláusula que eles falam, quando você vai dar fazer uma reclamação, dar uma ordem, você tem que falar para o gerente dele que ele vai distribuir as tarefas. Então, para não configurar justamente a subordinação, que é aquele vínculo que a gente falou agora há pouco, né? Se configura que você dá as ordens diretas, né? Isso daí pode gerar um problema para o condomínio, é isso que você está preocupada. Então, tem que analisar o contrato e tem que pedir para esse superior, que faz a ronda, geralmente é o dono da empresa, né? Que passa, ou um gerente, né? Dessa empresa. É interessante, porque você vai falar, fazer uma reclamação, eles falam que não pode, porque aí o cara, de repente, sabe o que acontece muito, Marli? O síndico se excede, né? Eu tive caso de um condomínio que o síndico fez assédio moral, né? Existe o assédio sexual, mas existe o assédio moral também, que é chamar o funcionário de burro, né? Eu tive um caso que o síndico fez muito assédio. Você é um burro, você é um ignorante, né? Você é um idiota, tal. E o cara se sentiu ofendido. Então, se tivesse alguém acima dele para passar reclamação, ele não teria esse embate, né? Então, as empresas terceirizadas, elas deixam muito claro isso no contrato, tá bom? Para não gerar o vínculo direto e você não ter essa dor de cabeça. Legal? Mas vamos guardar também essa sua perguntinha, que eu achei interessante para advogado trabalhista, né? Ou a questão do vínculo com o terceirizado. Vai anotando aí, anota vocês também, tá bom? E aí, se eu esquecer de alguma aqui que eu estou anotando, vocês me lembram. Fala, Marilza. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma situação, no caso, o zelador é terceirizado, da empresa terceirizada, né? Mas sempre quando eu olho as pastas, né, que eu fico olhando, aí eu vejo desvio de função, 30% de periculosidade. O que quer dizer isso? Se a função, no meu ver, né, não é uma função de risco. Então, eu nunca entendo essa parte. Eu não sei se o senhor consegue me explicar. Claro, consigo. A gente vai ver mais lá na frente no slide, mas eu já adianto, né? Tem algumas funções que ela requer risco, né? Segurança armada tem um risco da pessoa levar um tiro, né? De um assaltante, né? Fazer quem mexe com fogo, né? Quem lida com parte elétrica, quem mexe com material, produto de limpeza. Vocês sabem que os faxineiros eles têm que usar luvas, né? EPI, né? Que é os materiais de proteção. Porque ele vai mexer com cândida, com solventes, né? O porteiro tem que ter uma cadeira ali bem legal, tal. Então, assim, esses adicionais, seja por periculosidade, a gente vai ver os adicionais no slide lá pro finzinho da aula, a gente vai ver isso. Não vai embora. Vai embora que você vai ver. Então, o que acontece? Às vezes você misturou os assuntos. Você falou de desvirtuar a função, que é o que a gente está falando aqui, né? Que é quando o zelador tem que fazer aquele trabalho, e ele faz o trabalho do faxineiro, sei lá. Ó, gente, tem certas coisas, vocês vão ver com o advogado trabalhista, aquela hora do almoço, sabe assim? Ele tá na portaria e ele tem que render alguém. Então, por exemplo, o porteiro ele não tem que almoçar, ele tem que, às vezes, ele almoça fora do condomínio, ele vai sair. Então, quem é que vai ficar na portaria? Então, às vezes, o zelador rende o porteiro 1 hora para ele fazer o almoço, o faxineiro, entendeu? Às vezes, o faxineiro rende o porteiro, rende o zelador. Então, às vezes, acontecem umas situações assim. A entendimento, o doutor Domingo já me explicou uma vez. Se ele rende por 1 hora ali, só para o almoço, tal, tá dentro da carga dele, não configura, né, que é desvio de função. Ele tá poucas horas ali exercendo a função da portaria, né? E às vezes é um horário que não é o horário do rush, né? Então, às vezes ele rende assim mais cedo, né, antes do meio-dia ou um pouco mais tarde. Então, não pode não configurar, mas
o desvirtuamento da função é quando o cara foi contratado para uma função e você começa a mandar ele subir no manutencista. O cara vai subir no telhado lá para fazer manutenção, sei lá, arrumar alguma, é manutencista. Ele não é porteiro, manutencista não é zelador, entendeu? Cada um no seu quadrado. Então é isso que vocês têm que tomar cuidado, porque aí gera esses adicionais, acúmulo de função. Eu sempre questiono isso porque eu acho que futuramente, mesmo ele sendo terceirizado, isso pode dar problema para o condomínio, né? Toda Então, razão, assim, não é porque ele é terceirizado que, ó, eu acho que eu falei isso no comecinho, acho que você estava chegando na aula. Assim, eu cheguei atrasada hoje. não tem problema. Ó, o que acontece? O funcionário, o funcionário da terceirizada, ele tem os mesmos direitos de um funcionário contratado pelo condomínio. Não é porque é da terceirizada que tem menos direito. A CLT é para os dois, entendeu? Então, se tudo que eu estou falando aqui serve para os dois. Se a terceirizada não está fazendo bem, vocês vão ter dor de cabeça lá na frente. Se o condomínio, se é funcionário contratado direto pelo condomínio, também vai ter a mesma dor de cabeça. Não tem diferença não, tá? A lei é para todos, tá bom? Terceirizados ou não. Fechou? Para ficar claro isso. Fechou. Ó, eu vou falar aqui aqui, ó, o porteiro. Vamos ler o do porteiro ou vigia? Diurno ou noturno? É o empregado que executa o serviço de portaria, tais como receber e distribuir a correspondência, transmitir e cumprir as ordens do zelador, fiscalizar a entrada e saída de pessoas, zelar pela ordem e respeito entre os usuários e ocupantes das unidades, quando tem bagunça, né, barulho, liga lá, tá vendo barulho. Dar conhecimento ao zelador de toda reclamação que ocorrer durante a sua jornada. Ele tem que ter um livro, né, que ele passa, né, as ocorrências. Agora, vamos ver quer ver? Porteiro. Aqui era o cabineiro assessorista. Lembra do assessorista, quando tinha no elevador, né? Agora não tem mais, né? Mas tinha o assessorista, né? Manobrista, por exemplo, manobrista é o empregado que devidamente habilitado executa os serviços de movimentação de veículos nas áreas comuns do condomínio, os inquilinos, tal, bem como respectivos fregueses ou clientes, especialmente nas garagens, corredores, Por exemplo, o manobrista pode ficar lá na portaria fazendo a vez do porteiro? Não, ele foi contratado para manobrar carro. Pode o porteiro ir lá manobrar um carro? Tá vendo? Já está desvirtuando, entendeu? Esse sentido está desvirtuando. Uma coisa é o cara cobrir o almoço, né? Olha, estou falando assim algumas exceções, tá bom? Mas vai com calma. Tem certas horas que o direito é assim, gente. Tem que analisar, tá? Não é. Se fosse matemática, essa aula seria fácil. Eu colocaria aqui 1 mais 1 é 2 e acabou, né? Mas direito 1 mais 1 não é 2, não. Às vezes tem análise, tem interpretação do juiz do trabalho, às vezes ele interpreta de um jeito, outro juiz interpreta de outro. Complicado. Faxineiro é o empregado que executa todos os serviços de limpeza das áreas comuns, serventes e auxiliares, né, que ajudam os empregados do edifício, substituindo por ordem de seus superiores, no caso de eventuais férias, refeições, e outros impedimentos. Jardinagem, cuida da conservação do jardim, plantas, etc. Pessoal de escritório, trabalha mediante atribuição e inscrição específica, a parte burocrática, se colocar aqui. Folguista é o empregado que cumpre substituições nas folgas, mediante ordem, sua jornada normal não será superior a 8 horas diárias e 44 semanais, tá bom? Que ele é um folguista. Mas olha, como eu falei, eu peguei aqui, talvez se tiver um pouquinho desatualizado, peço desculpa, vocês têm que entrar no sindicato da categoria. Faça um exercício amanhã. Eu quero a convenção coletiva dos trabalhadores. Entra amanhã, vamos entrar amanhã no site? Eu jogo no grupo, a gente acha. E a gente baixa a convenção atualizada. Às vezes algumas coisinhas mudam, tá bom? O valor da cesta básica, o valor do VR, quanto tem que pagar de seguro dos funcionários, todas aquelas perguntas, viu, João? Muitas coisas vai estar na convenção coletiva, tá? E é daquele exercício, tá bom? É importante vocês darem uma conferida. Oi, Marli, vamos embora. Não, então, eu aqui tive muito problema trabalhista, né? Muito processo trabalhista, e como eu sou do ABC, então eu fui atrás do sindicato, do pessoal de portaria e de limpeza, e peguei os dados, sabe? Eles me deram até um tipo de um livrinho, assim, que veio a convenção, que foi em janeiro, né? Que eles têm o dissídio, né?
E tem todas, e criaram até um canal, assim, sabe? Tipo, para você. Eu comecei por um contato telefônico, né? Mas como eram muitos problemas, eles perguntaram se não queria ir lá, né? Tal, que eles agendavam uma reunião para a gente estar indo lá, e eu fui até o sindicato, achei bem interessante. É que é sempre o sindicato, né? O foco é sempre a proteção do trabalhista, né? Do trabalhador, né? Para eles, né? Mas eu achei bem bacana, porque aí você tem um documento, você tem informações, né, que auxilia você a lidar com os trabalhadores, ainda que sejam terceirizados, porque na minha cabeça eu achava que não tinha problema. Eu tive um problema aqui com uma calha vazando, eu fui lá no Leroy Merlin, fui lá num lugar, comprei tudo que precisava, falei, já vou colocar o zelador falou, eu peço ajuda para o faxineiro, a gente já cobre aquilo, impermeabiliza, tal. Gente, eu, sem querer, a administradora me ligou, eu falei, então, nós estamos aqui fazendo tal. Ela, pelo amor de Deus, não me sobe em escada, não me faça nada disso. Ele falou, tem que ter a NR35, não é assim. Se o cara tropeçar, se ele resolver tirar uma foto dele em cima desse telhado, você está lascado. Então, assim, são coisas que às vezes você tenta minimizar o impacto, achando que é simples e que vai resolver facilmente, e não é. E a mesma coisa está acontecendo com situações de árvore, de vizinho entrando aqui. Então, não é que você coloca o cara em cima de uma escada e fala para ele, corta porque está do nosso lado do terreno. Gente, tem todo um trâmite para a gente não cair na situação de problema junto a funcionário, porque, infelizmente, a gente também é funcionário. Uma coisa é, ou já foi, né? Uma coisa é quando você está trabalhando, outra é quando você já não tem mais aquele compromisso, né? Então, aí tudo que foi feito de irregular vai ser colocado em teste, né? É bem lembrado, porque o síndico vai se empolgando aí. O William levantou a mão, já abaixou, eu ia dar a palavra daqui a pouquinho. Não, tranquilo, pode concluir aí. Ó, deixa a mão levantada e aí eu vou abaixando. Ó, eu acho que a Marisa, às vezes, ela levanta a mão sem querer, né? Às vezes ela abaixa. Ó, o que acontece? Isso que a Marli falou é o X da questão. Vocês não podem se empolgar, mandar o cara ir fazendo, sabe? Assim, às vezes na ingenuidade, sobe no telhado, a 2 metros de altura já tem que ter a NR, né? Que já é considerado 2 metros, qualquer escada tem 2 metros aí, você já chega a 2 metros. Então, se não me engano, é 2 metros, acho que é. Então, assim, telhado, e às vezes sabe assim, o zelador sabe, ele faz lá o telhado, passa o piche lá. Gente, processo trabalhista, e eles fazem, eu vou falar uma coisa agora para vocês, tá? Funcionário, antigamente, o empregado era uma pessoa chucra, né? Uma pessoa ignorante. Ele não conhecia os direitos, né? Hoje, quem é o chucro, quem é o ignorante é o patrão, tá? Com todo o respeito. Porque eles se comunicam, eles vão no sindicato, eles se informam, eles vão em advogados, tá? Então, às vezes, vocês acham assim, o cara não sabe, né, dos direitos dele. Sabe sim, sabe mais que você, tá? Tomem esse cuidado, tá? Eu falo isso dos maus funcionários, óbvio. Tem funcionário que faz de propósito, sabe assim? O cara já faz o negócio de caso pensado, já pensando na ação trabalhista. E a gente, às vezes, nota que eles vão processando a empresa para ganhar dinheiro, entendeu? Tem muito isso. Então, tomem cuidado. Se vocês verem um funcionário fazendo alguma coisa aqui, não, almoçando em local que não é o local apropriado, saindo, aí você tem que entrar com advertência, notificação e até descontar um dia do salário dele, dar uma suspensão, a gente vai falar também. Muito importante. Marli, deixa eu dar a palavra para ele rapidinho e eu volto para você. Vai lá. Não, é rapidinho. É só uma dúvida mesmo em questão, né? Lá no meu condomínio, acontece muito dos funcionários da portaria fazer serviços esporádicos nas folgas, no final de semana, para os próprios moradores do condomínio, como subir no telhado, lavar caixa d'água, enfim. E agora, você comentando nisso, o que pode ser um receio dele usar isso como uma fé, entendeu? Porque ele está dentro do condomínio prestando serviço, sendo que ele é um funcionário do condomínio, entendeu? Então, como se respaldar disso? Os moradores têm que fazer um contratinho de prestação de serviço, enfim. Não, eu tenho uma vez um condomínio que eu tinha, William, que era um condomínio de valor assim, né? Ela fica perto ali da Paulista, e as pessoas queriam que o funcionário passeasse com o cachorrinho na rua. Em vez de eles contratar esses
pessoal que tem uns rapazes, né, que passeiam com um monte de cachorro, assim, vocês já viram? Passa na rua. E tinha umas mães que queria que porque ela tinha garagista, que o garagista levasse o filho na escola, que era ali perto, ele pegava o carro dela na garagem e levava. Então, o cara era motorista, era garagista, motorista particular, e tinha uma série de coisas ali que era os condôminos, eles achavam, né, que eles tinham um poder aquisitivo lá bom, e eles achavam que eles estavam pagando os funcionários do condomínio, e eram funcionários particulares, eram empregados deles, né? E para trocar chuveiro, essas coisas. Aí eu cheguei para a síndica lá na época, eu falei, não vai fazer isso não. E o funcionário que fizer, você vai dar advertência e depois vai... Aí começou a dar uma confusão, porque o pessoal já estava mal acostumado e os funcionários já estavam também, porque eles ganhavam uma graninha, entendeu? Ganhavam um dinheirinho. Foi uma luta, viu? Mas a gente conseguiu acabar com isso lá no condomínio, porque toda hora tinha processo, enfim. Mas tem que acabar o mal pela raiz, né? Não pode, tá bom? E aí falava assim, eu lembro que teve uma mulher que falou assim, não, mas eu vou contratar ele como meu motorista. Aí a gente falou para o cidadão, se você for contratado, a gente manda embora. Você que sabe, você vai trabalhar para ela ou para o condomínio, você decide. Aí ele não deixou ela contratar, porque eles fazem isso já de caso pensado, viu? Muito bem colocado, William. Obrigado aí pela colaboração. Marli, agora é a sua vez. Vai lá. Não, desculpa, Calé, eu não entendi a dúvida do William. Se a pessoa presta um serviço para o condomínio fora do horário de trabalho dela do condomínio, ela não pode fazer isso? Eu recomendo que não, Marli. Sabe por quê? Ela está dentro do condomínio, entendeu? Se acontece um acidente, meia-noite, sei lá, a pessoa foi lá fazer alguma coisa, mas é ele que contratou a parte. Nós recomendamos que não, porque até você provar na Justiça do Trabalho, falar, olha, eu não sabia, ele fez escondido, é complicado, tá? Então, porque eu estou perguntando isso, porque assim, eu tenho uma funcionária aqui que ela trabalha, né, dia sim, dia não, e nos dias que ela não trabalha no condomínio, ela faz limpeza nos apartamentos. Como que eu falo para essa pessoa que isso ela não pode fazer? Eu posso falar isso? Então, Marli, assim, vamos ver com o advogado trabalhista essa questão de caracterizar aí uma questão de acidente, né? Eu entendi, ela faz uns bicos aí de diarista e também trabalha no condomínio, na faxina, na portaria, sei lá. Não sei se é a mesma função, ela é a mesma função que ela trabalha? Não, ela trabalha na portaria e ela faz limpeza nos apartamentos. Tá. Olha, é uma perguntinha para fazer, tá? O que nós recomendamos, assim, de forma genérica, é que o funcionário não preste serviços o funcionário do condomínio não preste serviços particulares para os moradores, porque pode acontecer um acidente de trabalho, entendeu? Isso dá problema. E também horas extras, né? Por exemplo, às vezes o cara vai lá, depois do expediente, fazer um bico, né? Trocar o chuveiro, e aí depois no ponto dele tá lá que ele saiu lá do condomínio, sei lá, depois de tal hora, né? E aí depois ele vai falar, trabalhei hora extra, tal. Como é que você vai provar que ele não estava mais no condomínio, né? Se ele saiu naquela hora. O que ele estava fazendo? Inclusive, pode falar. Inclusive, uma situação foi que ele acabou se machucando no condomínio e ficou afastado, entendeu? Então a gente não sabe como vai se posteriormente, entendeu? Como é que vai ser isso, né? Lá no futuro, se ele pode alegar que ele se machucou dentro do condomínio, né? O ideal é que seja com essas pessoas, um contratinho, né? Dizendo que está prestando um serviço. Isso seria legal. Então, até um contratinho para formalizar, vamos tirar essa dúvida com o Dr. Domingos. William, o que acontece? Você chegou um pouquinho depois, a gente vai ter uma aula com o Dr. Domingos no dia 19, que é o encerramento do curso. E aí eu estou pedindo o pessoal anotar algumas perguntas, que eu não sou advogado da área trabalhista, tá bom? Então, algumas coisas, eu peço desculpas, eu não vou conseguir responder aqui, tá bom? E aí a Marli já anotou essa perguntinha para a gente fazer essa pergunta. Vamos ver a opinião dele, tá bom? É uma opinião mais respaldada aí, num caso aí que pode... Vamos ver como é que a gente vai lidar com isso. Então, mas a minha dúvida não era isso, não. Eu só peguei um gancho ali no William, porque é uma situação que eu vivencio aqui também. Mas o que eu queria saber é se existe alguma, se você sabe, Calé, ou alguém que está aqui junto aqui com a gente, como que vocês tratam a situação de gerador em relação aos funcionários? Porque o gerador tem periculosidade, né? Ah, sim, sim. Bom, assim, primeiro que o funcionário tem que ter um treinamento para trabalhar no local aí que oferece um risco, né? Então, pode ser um risco elétrico,
pode ser um risco de queimadura, né? Algum ambiente assim. Tem que ter treinamento. Cada função, né, vai desempenhar ali o seu papel. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar esse exemplo, tá? Eu acho que vai responder a sua pergunta. Vou tentar responder de uma outra forma. Às vezes tem gente que fala assim para o zelador ir lá mexer na caixa elétrica, né? E eu lembro que um engenheiro uma vez estava dando uma aula para gente, ele falou, gente, se o zelador grudar aqui, ele morre torrado. Se ele encostar aqui, nessa parte, ele não conhece, né? Ele não é eletricista, ele não... Enfim. E aí ele deu uma bronca lá. Não, mas ele sabe onde é, ele liga a chave, quando cai, ele vai lá, sobe em cima, lá, liga o fio e tal. Gente, cuidado, tem que ter treinamento. Aí a resposta foi essa. Se ele tiver treinamento para saber mexer no local, né? E aí tem que ver qual é o tipo de treinamento para cada situação, aí tudo bem. Mas se ele não tem, ele vai assim, sabe, Marli? Ah, eu vi o cara fazendo, eu vou lá, sabe assim? Aí eu vi ver o cara aí, eu vi como é que é, eu vou lá fazer. E ele grudar lá é perigoso, hein? O condomínio pode responder sim, por ter deixado ele entrar numa área que ele não tem habilidade para mexer. A ideia é essa. Só entra na área quem tem habilidade comprovada para mexer. É que nem trabalha em altura. Você sabia que para subir a cordinha lá, ou para descer, você tem que fazer um curso. Você faz um curso com o engenheiro. Você pode fazer um curso, Marli. Vamos lá, eu quero descer no prédio lá para limpar lá. Então você tem que ter o certificado. Se você não tiver, você não pode. Ah, mas eu sei, eu faço direto lá na obra e tal. Aí é onde eu acho que dá os problemas, tá bom? Tudo tem seu certificado, tudo sim, tem a sua especialidade. Eu vi no YouTube, o William tá falando aqui, eu tô vendo eu esqueci de ver aqui o Zap. Legal. Vamos junto. João, mais uma perguntinha, João? Aí eu sigo aqui um pouquinho. Eu só queria complementar, que até a Marli falou, sobre aquela questão do funcionário, né, ter que fazer serviço após o expediente, né? Só contando o fato que aconteceu aqui, Marli, é que a faxineira, ela prestava serviço de faxina num condômino. No entanto, o que aconteceu? Sumiu dinheiro de um pote, que tinha moedas lá, né? Sumiu dinheiro. Então, o que aconteceu? Essa condômina, ela veio em cima do prédio e queria ser indenizada, porque a faxineira roubou ela, e a faxineira era do prédio. Entendeu? Então, foi um rolo tremendo isso. Até que foi descoberto de que o sobrinho dela é quem roubou o dinheiro do pote. Olha a confusão que deu. Quase isso foi para processo, e ela ficou chamando, né? E a responsabilidade era do condomínio. O condomínio que tinha que pagar o dinheiro que a faxineira roubou. Só que, na verdade, foi ela que chamou a faxineira para trabalhar depois do expediente. Não foi o síndico que mandou ela ir lá. Porque é proibido o faxineiro entrar no apartamento, ou ficar dentro do apartamento, tomar cafezinho, é proibido. Mas ela fazia o serviço depois do expediente, à noite. E aí sumiu o dinheiro e foi uma confusão isso daí. Entendeu? Então a gente corre esse risco no momento que a gente permite que, se não ficar atento, a gente corre esse risco de sofrer essas coisas aí. Exatamente. Por isso que, assim, às vezes dá dó no coração, a pessoa quer ganhar um dinheirinho a mais, mas, infelizmente, por conta desse... Vocês vão perceber que o grande problema que dá é quando o funcionário ele está fazendo contrato direto com o condômino. Sabe aquela ordem? Lembra que a gente fala? Quando vai dar uma bronca, o síndico vai falar com o funcionário, que ele tem hierarquia. Agora, imagine o condômino ali dando uma bronca direto, né, no funcionário. Pode gerar danos morais, né? Então, assim, eu tive casos em condomínio que o morador foi bater boca com o funcionário, xingar, ofender. Eu tive caso de um morador que deu uma cabeçada num porteiro. O morador, ele usava drogas, né? Um caso de dependência aqui de drogas. E o porteiro, ele estava saindo, o porteiro falou, por favor, fecha o portão, que ele não deixou encostado. Ele voltou, ele estava alucinado nas drogas e deu uma cabeçada no porteiro e teve que segurar ele, foi parar na delegacia, fez BO, fiquei super preocupado do condomínio ser processado. Então, assim, gente, a gente tenta afastar o contato do funcionário do condomínio com o morador para não gerar problemas para o condomínio, porque o morador vai fazer alguma coisa uma hora ou outra e vai gerar uma ação. O que a gente não quer evitar, Marli? A gente quer evitar processo, né? Para o condomínio. Se você quer contratar um empregado seu, é problema seu.
tem nada a ver com o condomínio. Se você não pagou a diarista, a sua empregada doméstica, o seu pintor, o seu faz tudo, é problema seu. Agora, quando é de um funcionário do condomínio, aí eles vão na Justiça do Trabalho e falam que prestou serviço lá, que eles também eram obrigados a prestar serviços particulares para os condôminos. Eles invertem. Vocês já viram um funcionário quando está na frente do juiz? Alguém já foi em uma audiência trabalhista? Eles parecem uns coitadinhos, assim, e os juízes falam, ai, tadinho, né, vou condenar o condomínio. Eles são assim. É complicado, tem gente que faz de má fé, meu. Tá? Então tomem esse cuidado. Esse daí eu já anotei um assunto muito polêmico. Vamos ver o que o doutor Domingos está achando com relação a isso, tá bom? Obrigado. Olha, todas as perguntas são válidas, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar. Se não entender, pergunta de novo. E na medida do possível, a gente vai aqui tentando esclarecer, tá bom? Vamos junto. Gente, tem bastante coisa aqui para passar. Eu tô indo no ritmo, tá bom? Eu não vou forçar aqui ir rápido. A gente sempre tem uma aula de gordura aí se precisar. Então vamos lá. Jornada de trabalho. Bom, acho que não é novidade para todo mundo, mas estou vendo aqui o slide? Acho que estão vendo, né? Tá. Qual que é a jornada que diz a Constituição, né? A jornada é de 8 horas diárias, né? E aí você divide isso em 44 horas semanais, tá bom? Nos condomínios, em regra, tá? A jornada é de 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, de modo que as 44 horas semanais possam ser distribuídas. Então, o que acontece? Ele tem que fazer 44 horas semanais, ok? 2 opções. 8 horas diárias de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, ele trabalha 8 horas. E 4 horas no sábado. Pronto, se você somar, deu as 44. Outra opção, ele trabalha das 7h20 por dia, 7 horas e 20 por dia, de segunda a sábado, não é de segunda a sexta, é de segunda a sábado. E aí ele descansa aos domingos, ok? Então aqui é uma outra carga horária que acaba dando as 44 semanais, são opções. Mais para frente, a gente vai ver as escalas, ó. Vocês vão ver aqui, ó, vou aumentar depois, aqui eu tenho algumas escalas que eu estou trazendo para vocês. Escala 6x1, escala 6x1, 8 horas diárias, com 4 no sábado, jornada de trabalho 7 horas e 20, mais 40 minutos, 5x1, 12x36, tem algum modelinho de escala aqui que eu estou trazendo para vocês, está na apostila também, é modelos, tá? Vocês podem adaptar as escalas do jeito de vocês. Mas, em regra, todo funcionário tem que trabalhar nessa quantidade de horas, tá bom? Nos 2 exemplos, o funcionário terá direito a 1 hora ou 2 horas, dependendo da categoria, né? Ou do combinado aí com o condomínio, para refeição, que é o intra-jornada. Assim, dentro dessas 8 horas, ele tem que parar 1 hora para almoçar e para descansar. Gente, o funcionário não almoça na estação de trabalho. O porteiro não pode pôr o marmitão lá na mesa e começar a comer. Porque 1 hora ele está comendo, toca o telefone, toca o interfone. Ele vai falar, não. 1 hora ele está comendo, chega o carteiro. Alguém, opa, me atende aqui, abre o portão. E tem muito processo na Justiça do Trabalho por conta disso. Então, como é que você tira esse problema? Você cria um refeitório, né? Você pode para ele comer lá no salão de festa. Você cria um ambiente em que ele possa comer em paz 1 hora. E outra coisa, não necessariamente ele vai comer durante 1 hora. Ele pode querer descansar nessa é a hora que ele tem para fazer o que ele quiser, né? Se ele quiser dormir, se ele quiser descansar, se ele quiser ir no banco pagar uma conta. Eu tenho condomínios que o síndico prefere que os funcionários comam na rua. Aí eles dão um ticket, né? Eles fazem alguma coisa nesse sentido. Mas tentem controlar essa questão da refeição, tá bom? Tentem colocar no local apropriado para a pessoa comer em paz, porque ela não vai alegar depois, pô, eu estava trabalhando e estava comendo. Moral da história, se ela está trabalhando e não está, está comendo e está trabalhando e não está tendo essas horas da intrajornada, vocês vão ter que indenizar lá na justiça, não incluídas na jornada de trabalho. Então, essa 1 hora você tem que descontar desse período que a gente vai fazer a escala. Não sendo concedido, será pago o período suprimido com acréscimo de 50%. Então, além de ter que pagar, ainda tem que pagar 50%. Não podemos esquecer que a legislação também prevê um outro intervalo mínimo entre as jornadas. Tudo bem, então, com relação à hora do almoço, o horário, tem que ter o horário de almoço. Alexandre, aqui é 2 horas. Se é 2 horas, então o horário dele vai continuar sendo 8 horas. Mas ele tem um horário que ele entra um pouco antes e sai depois para dar esse horário aí. Esse horário não é contado, né? Então, você conta a carga horária e pula, né? Vocês entenderam?
E teve um aluno que falou, então, tem que espalhar dentro do horário lá essa 1 hora que não é contabilizada, tá bom? É isso que eu quis dizer. E existe uma outra contagem que é a intervalo entre jornadas. Entre um dia de trabalho e o outro, tem que ter um intervalo de 11 horas. Por quê? Porque se presume que nessas 11 horas ele consegue dormir, consegue ir para casa. Alexandre, mas o cara saiu daqui e voltou a trabalhar depois de 4 horas. Ele teve que render aqui alguém que não veio trabalhar de manhã, ele acabou indo para casa, mandei ele voltar. Não pode, tá? Então, esse intervalo aí entre jornadas tem que ser no mínimo de 11 horas, tá? Tomem cuidado com isso também. É mais um intervalo que tem que ser respeitado. Entendeu? Tudo bem? Posso avançar? Vou indo, tá? Qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha. Trabalho noturno. O que é o trabalho noturno? Eu tô falando do condomínio, tá? Não tô falando lá da área rural, né? Então, porque ela tem um outro horário, tá bom? Salvo engano, acho que eu deixei na apostila, porque a gente fala de condomínios, né? De cidade, geralmente. O trabalho noturno costuma ser realizado por porteiros ou vigias, sendo considerado das 22 horas às 5 horas da manhã. E o trabalho noturno, a hora é reduzida, não é 60 minutos, tá? Igual o trabalho diurno. Noturno diurno, é isso que assim que fala, diurno? Do dia, né? Então, a hora é reduzida, a hora noturna. Por isso que os porteiros, os vigias noturnos, gostam de trabalhar à noite, né? A hora é reduzida, né? E tem adicionais, né? Quem é que não gosta de trabalhar à noite? Porque tem tudo, né? Adicional noturno, tem não sei o que lá, tem um monte de coisa. O trabalhador noturno também tem direito de fazer o seu intervalo para repouso e refeição. Aí eu pergunto, é a hora da janta. Vocês dão 1 hora para o porteiro jantar? Qual é essa hora? O que ele está fazendo? É 1 hora da manhã que ele janta? Quando é que é? Até às 5, né, que ele vai? Então, às vezes, tem condomínio que não dá a janta, tá? Alexandre, nesse caso tem que pagar, né? Porque quem é que vai render o cara para jantar, João? Fala para mim. Eu tinha um síndico que rendia. Ele chegava no serviço à noite e quando dava, acho que 10 horas, ele rendia, ou 11 horas, ele ia lá o cara para jantar, entendeu? Mas ele fazia, o síndico, né? Para não dar a hora. Mas, às vezes, vocês vão ter que pagar, viu? Não vai ter jeito. Pode fazer essa pergunta para o doutor Domingos, né? Se configura, porque não pode ficar muito tempo pagando adicional, né? Também tem isso. Aí tem o acréscimo, caso não consiga realizá-la. O que é bem comum, pois no horário noturno geralmente não tem mais ninguém, que eu acabei de falar. O trabalho noturno gera um adicional de 20% sobre a hora trabalhada. Eles ganham mais, né? Geralmente você vê que o porteiro noturno, às vezes é o mesmo piso, né? Mas ele ganha mais que o que trabalha durante o dia. Por isso que eles não querem. Quando vocês querem trocar, e aqui vai uma dica. Caso o trabalhador noturno passe para o diurno, é diurno mesmo que fala, não fará mais jus ao adicional. Veja, ele era noturno, ele ganhava um adicional. Quando você passa ele para o diurno, por que ele vai continuar ganhando adicional? Ele não trabalha à noite. Então dá uma confusão danada. Eles acham que tem que mandar o adicional, entendeu? Mas não. Todavia, deverá haver o consentimento do próprio trabalhador, que é o trabalhador, diante da alteração do seu contrato de trabalho. Então, assim, o que diz a Justiça do Trabalho é que você tem que pegar o consentimento dele, né? Então, ele também tem que querer, né? Você tem que negociar com ele para ele voltar trabalhar no período diurno. Eles exigem o consentimento. Mas isso aqui é uma coisa discutível, viu? Eu acho que era bom a gente perguntar para o doutor Domingos, porque eu já vi situações em que olha, eu não quero que você trabalhe mais à noite, né? Tá dando algum problema. Sei lá, o cara tá dormindo, não sei. Você passa ele para amanhã, para ele não dormir mais, você pega ele dormindo. Fala lá, João. Professor, é sobre as horas extras dos funcionários noturnos, principalmente em dias de feriados, né? Porque já aconteceu, quando eu tinha administradora, a administradora ela não pagava quando ele trabalhava em feriado. E, na verdade, o feriado ele tem que ganhar 100%, né? E a administradora não calculava isso. Mas ainda deu tempo, antes do funcionário sair, corrigiu, né? Isso daí foi visto depois. Mas é muito perigoso, porque também pode recorrer depois disso, né? Muito bem colocado, João. Obrigado pela colaboração. Vocês sabem que eu já tive discussão entre administradora ou contabilidade e teve discussão, porque às vezes eles entendiam que não era para pagar tal coisa e
Às vezes é entendimento, né? O advogado lá da administradora achou que não tem, e eu já vi problema com a terceirizada. A terceirizada falou, não, a gente não paga isso, né? E tinha que pagar. Então, é complicado, viu? Porque depois a bomba vai estourar para o condomínio, porque aí o juiz do trabalho vai reconhecer feriado, tem que pagar, né? É um feriado, né? Então, você paga pelo feriado. Fala, Tomás. Então, é só para ratificar. Quando a gente fala em feriado, independente se o porteiro ele tem o contrato dele, ele recebe hora extra, então. É isso, certo? 100%. Eu tenho, até porque assim, eu tenho um caso aqui que o meu fiscal está questionando os feriados que foram pagos em dezembro, né? E aí eu estava esperando chegar bem nesse momento para perguntar sobre isso, sobre se é devido esse valor mesmo, né, aos funcionários dentro do feriado, aqueles que trabalharam, né? Porque eu vi assim que 100% dos funcionários acabaram recebendo, principalmente porque acabaram pegando determinados turnos do feriado. Então, é devido a esse valor de hora extra para eles, correto? Olha, como eu disse aqui no início da aula hoje, né? Vai ter assuntos aí individuais que a gente vai ter que tratar de forma individual, tá? Eu acho que isso daí merece aí uma análise, viu, Tomás? Porque assim, o funcionário ele vai gozar dos períodos de feriados, como todo trabalhador, né? 7 de setembro, né? Então alguém vai ter que fazer ali substituí-lo, né? Ou se ele trabalhar o feriado, você tem que pagar dobrado, né? Então, assim, mas também tem a questão das horas extras, né? Que eu acho que na tua pergunta você misturou as duas coisas, também as horas extras, né? Então, existem coisas chamadas reflexos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, a gente vai chegar daqui a pouquinho, acho que a gente vai falar lá na frente, tô puxando aqui o slide. Você sabe que tem os reflexos, né? O que é o reflexo? Quando o funcionário ele trabalha num domingo, né? Que é um feriado, você sabe que um domingo no mês ele tem que comer a macarronada com a mãe, né? Ele tem o direito sabe assim, o cara trabalha, nunca folga no domingo, né? Ele tem que ter um domingo para comer o macarrão com a mãe, para ir lá, tem esse direito, né? Então aí começa a incidir aí uns reflexos, né? Além de vai ter que indenizar ele tem o reflexo, que é um cálculo que eu vou mostrar daqui a pouco, que se faz pelo não descanso gozado, né? Porque não é só grana, ele tem que ter o período, e ele foi suprimido desse período, ele trabalhou direto, então ele também recebe mais um adicional aí, fechou? Mas, ó, vamos junto, tá? Vai anotando essas suas dúvidas, quando chegar na parte do advogado trabalhista, ele vai explicar com melhor, eu acho que vai te trazer aqui uma melhor, tentando trazer, acho que tá lá no fim, eu falo sobre isso. Mas vamos junto. Vai lá, Marli, você, por favor. Opa, eu acho que Alex, permitir? Pode falar, Marli. Então, aqui eu tive duas situações, tá? Primeiro que o meu pessoal de portaria, eles não conseguem sair para jantar, porque tem empresa terceirizada que ela tem um pessoal que vem cobrir o horário de janta, sabe? Conheço algumas que faz isso. Ela traz uma pessoa ali, essa pessoa fica naquela hora de trabalho que o funcionário tem direito e ele faz o horário de janta dele. Aqui eu contratei, não tem isso. Então, o que eles fazem? Consta no holerite do funcionário as horas noturnas trabalhadas e é pago como hora extra dele, porque ele fez a refeição dele dentro do local de trabalho. Tá, então é isso aí. E essa situação que eu não vi quem foi que perguntou, se foi o Tomás ou o William, mas assim, o feriado tem que pagar, o que eu saiba, tem que pagar os 100% da hora extra para ele, sim. Tanto que eu tenho uma funcionária aqui que estava cobrando isso, como a gente fala. Gente, se tem uma coisa que o funcionário sabe, é os direitos trabalhistas deles. Eles são doutorados nisso. Vocês podem perguntar para eles que eles te explicam, viu? É uma coisa. Se a gente tiver dúvida, olha, procure lá o seu funcionário que ele sabe. E eles têm direito, sim, a receber, quando eles trabalham em hora extra, fazem, né? Não é hora extra, mas vamos supor, caiu um sábado para ele trabalhar, mas aquele sábado era o feriado, era dia do trabalho. A pessoa ele trabalhou 4 horas, ele tem direito de receber lá uns 100% em cima disso. Se trabalhou o dia todo, tem direito de receber
a hora extra sobre isso. Se a empresa vai pagar ou não é outra coisa, ou se o condomínio, mas que lá na frente eles vão te cobrar, pode ter certeza. Legal. Então, mais uma. Vai ter essa questão das férias, né? Dos feriados trabalhados. Trabalhados também. Gente, mais uma pergunta, Michele? Vamos lá? Oi, Michele, levantou a mão? Eu abaixei aqui. Oi. Oi, boa noite a todos. Como a Marli colocou, nós temos muitos problemas. As pessoas elas sabem muito dos direitos, deveres nunca, direitos são doutorados e mestrado. Uma pergunta, doutor, acho que vou para me lembrarem, né, na aula com a reunião com o doutor que vai ter, dia 19, porque aqui nós teve uma empresa que foi trocada por diversos motivos. Funcionário tomou no meu lado de madrugada, não conseguindo abrir portão, a discussão, ter que descer para resolver, Trocamos uma empresa, só que quando eu assinei o contrato, tinha a cláusula lá de que não poderia contratar o funcionário para prestar serviço para o condomínio. Tipo, deu-me a entender que seria morador, tá? E eu assinei e também achei correto, por causa de acidente, coisas do tipo. Só que quando eu fechei com a empresa, reincidi com a empresa, reincidi não, ela já estava um bom tempo e eu, né, passei para ela que não poderia mais continuar com ela por diversos motivos. Aí só que tinha um funcionário nosso que desempenha um serviço muito bom, é um porteiro. E aí eu reciclei, né? Eu falei, vou reciclar. Como eu tinha essa cláusula, a empresa começou a passar aqui na frente da portaria, tirar foto para ver se o funcionário estava. Só que foi época de pandemia, né? E eles dispensaram também o funcionário, né? E eu reciclei para a nova empresa. Eu tenho que ver se eles conseguem, né, de alguma forma, né, entrar com a ação, porque eu falei, eu não sei se um juiz vai dar causa ganha de deixar uma pessoa desempregada por uma causa dessa. Porque a empresa falou que em 6 meses não poderia contratar um funcionário deles. Bom, vamos lá. Tem alguns casos aqui, mais específicos aqui, que a gente vai ter que ver a parte, viu, Michele? Vamos guardar essa sua dúvida aí para a aula trabalhista. Eu acho que essa aula trabalhista vai ser umas 2 horas, pelo que eu estou entendendo aqui. Mas vamos junto. Provavelmente. Eu vou ver se eu trago aí no começo da aula do dia 19, acho que fica legal, viu? A gente já começar respondendo e vamos junto, tá bom? É uma cláusula meio complexa. Como que você vai deixar a pessoa passar fome porque não pode ser contratada? Em plena pandemia. Mas você vai ter que ver qual é a orientação, né? Bom, vamos lá. O Thomas estava falando aqui das horas extras, né? Estou com o slide aqui das horas extras. E é o seguinte, o que acontece? A gente tem que evitar as horas extras, tá? O que é a hora extra? Deve-se evitar que os funcionários ultrapassem a jornada normal de trabalho. Acabei de mostrar para vocês aquelas 44 horas semanais, né? Ou que deixem de realizar o descanso intra-jornadas. Então, tudo que envolve esse tempo, né, que ele tem para descansar, nos feriados, ele vai receber, para que não gere o pagamento de horas extras, pois, como o próprio nome já sugere, somente serão realizados em casos excepcionais. Hora extra, gente, é para um serviço excepcional e não a todo momento. É isso que vocês têm que ter em mente. Se o cidadão todo dia faz uma hora extra, o que é excepcional para ele ficar uma hora... Assim, eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi uma vez. Uma vez o professor falou assim, se esse funcionário precisar ficar um dia, 1 hora a mais, 2 horas a mais, até 2 horas, né, que fala a lei, né? Tá tranquilo. Você vai pagar hora extra. Imagina, caiu o portão... Sei lá, aconteceu uma emergência, né? O portão tá aberto, o porteiro tem que ficar mais 2 horinhas para até você, sei lá, fazer alguma coisa, chamar alguém para consertar. Gente, não vai dar processo, né? É uma coisa esporádica, eventualmente. Agora, se o cara faz todo dia, 1 horinha, o que está errado na sua opinião? O que está errado na sua opinião? Deixa eu ver quem não participou até agora das conversas. O que está errado? Eu vou falar com a Rose. Sei que ela participa bastante, mas hoje ela está um pouquinho quietinha. O que está errado? O que está errado nessa história? Você acha que está errado? Por que ele faz 1 hora todo dia? O que é que está errado nessa história aí? O que está faltando para o condomínio? Às vezes outro funcionário. Enfim, né? Porque a gente tem que respeitar os 44 horas mensais, né? Semanais, desculpa. Então, acho que teria que ter outro funcionário. Está sobrecarregando um, né? Deveria contratar outro. É isso mesmo, nota 10 aí.
Inclusive, assim, a gente usa, que nem a regra que você estava falando de um domingo por mês, eu faço uso dessa regra. Então, por exemplo, o zelador, ele tem folga todas as quartas-feiras, tá? E o primeiro domingo do mês. O resto, ele trabalha. Inclusive, assim, é estranho isso, da maioria dos prédios, os zeladores não trabalham mais de domingo. E assim, é correto, né? Tá dentro da lei. O funcionário ele pode trabalhar aos domingos, desde que um domingo por mês ele tenha o descanso dele. Então, eu organizei dessa forma. Então, toda quarta é folga. Então, eu tenho um folguista. Então, eu tenho uma outra pessoa, que é, na verdade, a faxineira, que vai um outro dia limpar. E nesse dia ela limpa e tem esse adicional de cuidar, de fazer, entre aspas, o papel do zelador. Então, para receber... Deu uma travadinha, né? Acho que foi no dela. Vocês estão me ouvindo? Então foi o dela que travou. Mas eu acho que ficou bom. Daqui a pouco, acho que ela volta. Acho que foi o dela. Travou. Foi o meu. Ah, legal. Mas, entendi, tranquilo. Mas a gente entendeu o que você estava falando. A escala, viu, Rose? Vocês têm que ver uma escala em que não gere horas extras, não gere trabalhos aos feriados, não gere trabalho excepcional, né? Eu tenho uns modelinhos de escala que eu vou falar daqui a pouco, vai encaixar direitinho, tá? Mas obrigado aí pela colaboração. Deu para ouvir bem, você finalizou bem. É isso, gente. Eu tô vendo muito, antigamente, domingo não tem zelador, domingo não tem. E é no domingo que acontecem os problemas no condomínio, né? Mas assim, vocês têm que se acostumar com isso, porque então paga alguém para trabalhar, né? Paga hora extra, vai pagar, né? Aí fica reclamando, vai trabalhar no domingo, no feriado, tem que pagar mesmo, é o que diz a lei, né? Então, sem andorinhas, uma andorinha não faz verão, né? Sem ovos não se faz omelete. Então, eu coloco até no livro, né? Então, às vezes, o problema é querer não é poder, né? Tem síndico que quer um monte de coisa, né? Não quer pagar hora extra, tá falando, então contrata mais funcionário, que aí vai acabar essas horas extras. Aí chega essa hora e ele fala, não, melhor continuar pagando hora extra. Vocês sabem que uma vez, eu tinha um advogado trabalhista que eu pedi para ele fazer arrumar a escala de um prédio, de uma síndica que estava com muita hora extra, né? Muito problema. E aí eu falei, ele montou a escala. Ele falou, deixa que eu vou montar a escala certinho. E nem precisou contratar muito funcionário, sabe? Fez uma escala certinha. Às vezes, vocês montando uma escala com uma equipe adequada, vocês pagam menos do que se tivesse com menos funcionário pagando mais hora extra. E olha que interessante, adicionais, processos eliminam, né? Porque vocês estão seguindo a legislação. E a empresa terceirizada, às vezes, quer economizar, né? Então, vocês têm que, quando contratar a empresa terceirizada, ver uma carga horária. Hoje, eles fazem tudo 12 por 36. Eles escolhem uma carga horária que é boa para eles, né? Mas vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, você tem que fazer o certo mesmo. Ou então, vamos cortar. Domingo, ninguém trabalha no condomínio. Domingo, cada um se vira, cada um com seu cada um. Faz a portaria automatizada, cada um abre a sua, normal. Senão, tem que pagar. Legal? Não tem segredo, gente. É sempre a mesma história. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tá... Só terminar aqui essa questão da hora extra, a gente faz o nosso intervalinho, pode ser? Eu vou só ter esse slide aqui, rapidinho. Então, como eu estava dizendo, as horas extras são aquelas que não podem exceder 2 horas por dia, tá? Sob pena do condomínio ser multado, tá bom? Pode ter multa também, não é só as horas. Exceto em situação de força maior e necessidade. Não é o caso, né? Todo dia o cara faz hora extra, não tem nada de força maior, né? Após a reforma trabalhista, o percentual de acréscimo não poderá ser inferior a 50% da hora normal de trabalho. Mas cuidado, tem algumas categorias aí que tem outros adicionais, tá? Tem que ver a convenção, tá bom? Às vezes paga mais. Para calcular o reflexo das horas extras, nas folgas, soma-se... Então, aqui é um cálculo, tá? Soma-se o quê? As horas extras efetuadas e divide-se pelos dias úteis do mês trabalhado, multiplicando o resultado pela quantidade de folgas e feriados daquele mês, aplicando-se o valor de 1 hora extra. Exemplo. Vamos falar no exemplo que acho que fica melhor. O empregado trabalhou 78 horas no mês e foram 26 dias úteis.
Então, você pega o quanto ele trabalhou no mês, divide pelos dias úteis. Então, deu 3, né? Aí, o que acontece? Multiplica pelas folgas do mês. Exemplo, 5 folgas. Então, essas 3 horas, ele vai multiplicar por 5 folgas, vai dar 15. Por fim, multiplica-se pelo valor de 1 hora extra. Então, você chega num resultado para poder aplicar a hora extra. Aí, 15 vezes 1,50. 22,50. Esse é o valor do reflexo. A gente está falando reflexo de horas extras. Lembra que eu falei para vocês? Além da hora extra, ele tem um reflexo, que é o seguinte, ele não gozou, ele não ficou descansando, né? Então, ele tem uma indenização, vamos dizer assim. Se eu estiver falando errado, depois o Dr. Domingos me corrige. Ele vai assistir esse vídeo, tá? Vou mandar para ele. Então, é meio que uma indenização pelo período que ele não descansou, né? Você não pode comprar o descanso do cidadão, né? Então, você acaba indenizando, pagando a mais. Quando a folha de pagamento está elevada, com diversas horas extras, adicionais noturnos ou por tempo de serviço também, viu? Encarece a folha. Recomenda-se que o síndico busque uma solução de acordo com a legislação trabalhista, se for o caso, alterando as escalas e indenizando as supressões das horas extras. Vocês sabem o que é supressão de hora extra? Bem simples. O cara estava acostumado a fazer todo dia 1 hora extra. Quando você tira as horas extras, o cidadão quebra. Ele recebia, às vezes, o dobro do salário, sei lá. De repente, imagina, ele já estava indo para o aluguel, ele já estava contando com aquele dinheiro. Então, existe um cálculo de supressão que é para você indenizar ele. Você não pode simplesmente tirar, você tem que indenizá-lo, tá? Porque ele já se acostumou com aquilo. Em casos mais pontuais, até mesmo buscando a rescisão do... Então, o cálculo da supressão é assim, ó, bem simples. Soma-se todas as horas extras realizadas nos últimos 12 meses. Então, você vai somar tudo que ele fez durante os últimos 12 meses. 1 ano. Porque você tem que fazer uma média. Aí você divide por 12, para se obter uma média. Essa média é multiplicada pelo número de anos que o empregado realizou essas horas extras. Então, essa média vai se multiplicar pelo número de anos. Quantos anos ele fez essas horas extras? O resultado será multiplicado pelo valor da hora extra atualizado. Aí você tem o resultado e multiplica pelo valor da hora extra, quanto você vai pagar, chegando ao valor da indenização da supressão. Então, assim, cuidado. Funcionário que fica muitos anos fazendo horas extras, ele vai ganhar uma supressão, uma indenização. Na hora que você tira, você tem que indenizar ele. Eu tive um caso que nós indenizamos um funcionário, eu lembro, e teve uma divergência no sindicato. O sindicato queria, eu acho que 100%, alguma coisa assim, e a gente falou que não, era 50%. E ficou batendo, a gente indenizou 50%, metade, né? Teve uma divergência lá, e na época a gente indenizou o que a gente achava, porque teve aquilo que foi a Marli que falou, né, no início da aula. Ela falou, você vai no sindicato dos trabalhadores, parece que eles têm mais direitos do que está aí na CLT, né? Porque eles vão puxar a sardinha pro lado deles, né? Então, isso acontece às vezes. Aí, nesse caso, você tem que consultar um advogado trabalhista para defender os interesses do condomínio, tá? Veja, é o dinheiro dos condôminos, né? Então, ele não está defendendo os interesses do trabalhador, tá? Em casos mais pontuais, até mesmo buscando a rescisão do contrato de um funcionário mais antigo e dispendioso, com o pagamento das verbas rescisórias, enfim, soluções que façam com que o condomínio tenha um pessoal trabalhando máximo de eficiência, mas controlando os gastos. Então, às vezes, vocês vão precisar mexer no quadro de funcionários de vocês, seja contratando, reduzindo escala, que é o que a gente vai ver depois do intervalo, tá bom? Aqui eu vou começar a falar das escalas depois do intervalo, ó. Vou dar alguns exemplos de escalas. E aí a gente vai avançando. Legal? Vamos fazer um pit stop? Então vai. São 20h40 e a gente volta 20h50. 20h50 voltamos. Até mais, gente. Até daqui a pouquinho.